Certa noite, você está na sua cama, dormindo gostoso, depois de deitar as crianças. Só que, lá pelas 2 da madrugada, você acorda de repente, por causa do som de um gemido vindo do fundo do corredor. Imediatamente você pula da cama, corre pelo corredor, abre o quarto do seu filho e você toma um susto com o que você vê ali. Ali com sua cabecinha para fora das cobertas, você vê que o seu rosto está um pouco inchado e já começando a ficar um pouco roxo e azul, parece que está faltando oxigênio. E você nota que é estranho porque debaixo dos lençóis parece que há um amontoado, amaninhado esquisito. Imediatamente você puxa os lençóis para ver o que está por baixo e você então dá um salto para trás. Porque ali, preso em dobras de músculo puro, o corpinho do seu filho está sendo asfixiado por uma enorme sucuri. Agora todo mundo vai ter pesadelo hoje à noite, né? Como que isso aconteceu? Como que a morte entrou dentro da cama de uma criança? Como que esse abraço mortal chegou a esse ponto, para que agora essa criança está perdendo o seu último suspiro? O que fazer para livrá-lo desta morte iminente? Este é o pesadelo que nós encontramos quando abrimos nossas Bíblias para o final do livro de Juízes. Abre lá os capítulos 17 a 21. Se você passar o seu dedo nas últimas histórias dos capítulos 17 a 21 de Juízes, só olhando talvez os subtítulos na sua Bíblia, você vai descobrir histórias medonhas do povo de Deus. Alguém já resumiu esses capítulos em algumas manchetes, se fosse manchete de jornal. Talvez seria assim: estupro coletivo leva à morte e esquartejamento da vítima. Outro: guerra civil resulta no genocídio de uma província inteira. Ou também: jovens numa festa são sequestradas e forçadas a se casarem com estranhos. Essas são apenas algumas das histórias que você encontra nesses últimos 4 capítulos do final de Juízes. Uma situação que quando você lê, você mal consegue entender que está se tratando do povo escolhido, o povo santo de Deus, o povo de Israel. Parece mais história de Sodoma e Gomorra, devido à situação, como está o povo envolto pelo pecado, se destruindo a si mesmo e chegando próximo do seu fim. Como aconteceu isso? Como chegou nesta situação? Bom, se você olhar o último versículo do livro, Juízes capítulo 21, versículo 25, você vai encontrar uma dica. Juízes 21, 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Era uma época em que não existia verdade absoluta. Cada pessoa era a sua própria verdade, dono do seu nariz. Ninguém pode julgar a minha consciência. Eu faço o que eu acho que é certo. Eu sou a lei para mim mesmo. Eu sou autônomo. Eu vivo do meu jeito. Parece familiar? Isso parece com os dias de hoje? Nós vivemos num mundo que é chamado do mundo de uma época pós-moderna, em que tudo é relativo. O homem não é homem, mulher não é mulher, autoafirmação é tudo, e a única coisa não tolerada é a intolerância. Ou seja, a única coisa que você não pode fazer é dizer que outra pessoa está errada. Que isso não pode.
que isso é imoral, isso está fora dos padrões. Porque cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Esse relativismo da nossa época pós-moderna, na verdade, então, nós vamos ver em Juízes, não é tão moderno assim. Isso já existiu há muito tempo, entre o povo de Deus no Antigo Testamento, e nós temos um livro inteiro voltado para mostrar o que acontece quando se vive esse relativismo. Quando se vive cada um fazendo o que é bom aos seus próprios olhos. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu acho melhor. Eu sou o padrão para mim mesmo. E o resultado, como nós podemos ver e vamos estudar daqui a alguns meses, no final de Juízes, é pura e simples. Autodestruição. Autodestruição. Caos. Anarquia. Mas por que foi assim? Foi porque cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, mas o texto diz que há outro motivo também. O que é? Não havia rei em Israel. Tinham muitos heróis, muitos comandantes, mas nenhum rei para derrotar definitivamente os inimigos ao redor e guiar o povo de Deus de volta para Deus. E é isso que nós vamos ver nesse livro, que a questão de cada um fazer o que é bom aos seus próprios olhos está diretamente ligado à falta da liderança de Deus e o rei colocado por Ele para resolver o nosso problema do pecado e do mal em nosso meio. O livro vai nos ensinar que a falta da liderança piedosa leva o povo à autodestruição e à necessidade da misericórdia divina. Mas como chegou nesse ponto? O livro de Juízes não começa nos capítulos 17 a 21. Então nós vamos voltar para o capítulo 1, que nós já lemos no início do culto, e você vai acompanhar esse texto longo, que nós vamos trabalhar hoje, e nós vamos fazer algo diferente nesses próximos 2 meses, a pedido do pastor Mendes. Nós vamos trabalhar um livro de manhã e à noite durante os próximos 2 meses, 2 meses e meio, né, intercalando entre os pastores, e nós vamos trabalhar e mergulhar neste livro de Juízes. Então hoje à noite o pastor Ricardo vai continuar onde nós vamos parar, no capítulo 2, versículo 6 até o 3, 6 também, e nós vamos ver o que acontece neste livro, a falta de liderança que leva à autodestruição e à necessidade de misericórdia divina. Mas nossa pergunta nessa manhã é como que chegou nesse ponto? Como que a sucuri entrou no quarto? Como que ela subiu na cama? Aqui no início nós vamos ver que, na verdade, tudo pareceu que começou muito bem. Olha o capítulo 1, versículo 1. Os primeiros versículos vão mostrar que Deus concede vitória pela sua fidelidade. Olha o versículo 1 de Juízes 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? Bom, ele começa dizendo que é depois da morte de Josué. Nós precisamos nos situar na história. Deus havia escolhido, desde Gênesis, um povo especial seu, no Antigo Testamento. O povo de Israel. Ele havia escolhido-os para abençoá-los com a sua presença e com suas promessas, e através de Israel, revelar a sua misericórdia, a sua santidade e também a sua justiça. Misericórdia, santidade e justiça de Deus, através de Israel para as outras nações. Então, com Moisés, Deus havia libertado o povo de Israel da escravidão no Egito, levou para o deserto durante 40 anos, o sustentou ali, formando uma nação, dando as suas leis santas de como deveriam viver, construindo o tabernáculo e todo o sistema de sacrifício para que eles pudessem usufruir da presença de um Deus santo sem serem
mortos diante da santidade de Deus. E mostrando todo como a presença de Deus seria significativa, especial ali para eles. Depois, com Josué, eles haviam entrado na terra de Canaã, a terra prometida, e destruído, derrotado as forças, as nações que haviam ali. E Deus tinha dado ordens específicas para que quando entrassem na terra de Canaã, eles deveriam destruir tudo e todos, para depois dividirem a terra entre eles. Deus deu uma lei muito específica. Se você voltar na sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 6, você vai ler quais eram os padrões que Deus tinha estabelecido para essa conquista. Isso é muito importante para entendermos o capítulo 1 de Juízes. Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 6. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tomes posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar a ti, e as atacares, tu as destruirás totalmente. Não farás com elas nenhum acordo, nem terás piedade delas. Não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Mas lhes fareis assim: derrubareis seus altares, quebrareis suas colunas sagradas, cortareis seus azerins e queimareis suas imagens esculpidas, porque tu és povo santo para o Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o teu povo particular dentre todos os que há sobre a terra. As ordens eram claras. Não poderia haver trégua nenhuma para esses povos que habitavam ali. Deus queria uma ação tão drástica de eliminar e matar todos, homens, mulheres e crianças que estavam ali. Agora, para nossos ouvidos, em 2018, isso arde. Isso é complicado. Como assim esse genocídio em massa? Bom, isso é um pleonasmo, né? Mas esse massacre de todos ali. O motivo que Deus queria uma ação tão drástica era por causa da imoralidade e da idolatria daquela sociedade, daquelas nações que haviam chegado ao limite. Deus já tinha falado há séculos antes a Abraão que ainda não era o momento dele entregar a terra prometida para Abraão, porque o nível do pecado dos amorreus ainda não tinha chegado ao limite. Mas quando chegamos na época de Josué, chegou sim. Para vocês terem uma ideia, a idolatria deles era tamanha, que o culto deles girava em torno de orgias sexuais. Que eles, através da imoralidade, tentavam convencer os seus ídolos a abençoarem a terra. Alguns povos chegavam ao ponto de quando as coisas pioravam na sua colheita, pegavam inclusive os seus filhinhos, seus bebezinhos e queimavam vivos para oferecer aos deuses, para tentar convencer os deuses a ajudá-los. Era uma situação terrível, e que Deus falou: chega. E o instrumento da justiça, do juízo de Deus sobre essas nações eram o povo de Israel. Acabar com essa adoração satânica e para mostrar a santidade e justiça do verdadeiro Deus. E foi isso que Israel fez durante a vida de Josué, o grande conquistador, e nos anos seguintes.
Agora, as principais nações haviam sido derrotados, eles dividiram a terra entre as tribos de Israel, que são as 12 divisões do povo de Israel, que vem dos 12 filhos de Jacó, de Israel. Então, os descendentes de cada um formou uma tribo. A gente pode pensar talvez como se fosse uma província, um estado, só que todo mundo meio que parente, distante, mas vindo do mesmo pai. Então, dividido entre eles, e agora o que sobrou? Cada um voltando para a terra, o território que foi dado para eles, eliminarem o que sobrou das nações ainda ali, e ocuparem a terra que foi dado por Deus. E foi isso que começou a acontecer. Então os versículos 1 a 18, em Juízes 1, mostra o início dessas campanhas, cada um indo para o seu canto e derrotando os inimigos que faltaram. E no início, a vitória diante da obediência do povo. Deus é fiel às suas promessas e o povo consegue vitória e obedecem a Deus. E eles começam muito bem. Eles no versículo 1 reconhecem que Deus é soberano sobre eles, Deus é rei. E perguntam, quem deve ir primeiro? No versículo 1. E Deus responde, como sempre respondeu a essa pergunta, Judá vai primeiro. E aqui já é uma dica de que Judá vai à frente nas guerras. É Judá quem vai ser usado em primeiro lugar para derrotar os inimigos, porque de Judá é quem depois virá o verdadeiro rei. E nós sabemos, muito tempo depois, é de Judá que virá o leão da tribo de Judá, para a batalha final contra o pecado. Mas aqui começa muito bem, eles começam a entrar na batalha, Judá vai, ele vai com seu irmão Simeão, outra tribo que era muito próximo, a irmandade, a união, aqui um ajudando o outro, eles estão destruindo os seus inimigos. Tem umas histórias aqui um pouco diferentes. Primeiro eles atacam Adoni-Bezeque e eles mutilam ele, cortam seus polegares e dedões do pé. A gente fala, meu, o que é isso? Por que eles fazem isso? É estranho. Mas talvez a dica que nós temos no texto é a própria reação de Adoni-Bezeque, esse rei que havia humilhado cruelmente 70 outros reis. Talvez ele estava exagerando, mas ele tinha dominado aquela região com maldade, com crueldade, e quando eles o tratam da forma que ele tinha tratado os outros, ele reconhece. Olha lá o versículo 7. Então Adoni-Bezeque disse, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Deus me pagou conforme fiz a eles. E levaram a Jerusalém, onde morreu. Ele, pelo menos, reconhece que a justiça, o juízo de Deus está sendo feito em cima dele por sua crueldade. Eles estão aplicando esse juízo que aqui é bem diferente. Nós vemos mais para frente a história de Otoniel, que ele então derrota uma cidade, com isso ele ganha uma esposa, e junto com sua esposa depois ele tem um terreno com fontes. Eles tiveram um terreno num lugar mais deserto, ela pede fontes altas, fontes baixas, para irrigar essa terra. Caleb, o sogro, dá isso para eles. Então eles estão derrotando os inimigos, eles estão recebendo bênçãos de Deus, e aqui mais para frente você ainda tem a história dos queneus, versículo 16, que sai um outro povo que era muito amigo, muito próximo do povo de Israel, que saem lá de Jericó, da cidade das palmeiras, e vão habitar entre o povo de Judá. Outros povos estão chegando e também sendo abençoados por meio das vitórias que o povo de Deus está tendo. Ou seja, tudo parece começar muito bem. A conquista e a vitória eram gerais. Deus estava agindo poderosamente, abençoando o povo. Mas algo começa a dar errado. Embora eles estavam conquistando, no versículo 9, a região montanhosa, a região do deserto, a região da baixada, ou seja, tudo, começa a entrar a decadência. Olha os versículos 19 a 36. E você vai começar a ver algumas repetições aqui nesse texto. Você vai ver que eles, versículo 19, não conseguiu expulsar os habitantes dos vales.
Versículo 21, Benjamim não expulsaram os jebuseus. Você pula lá para baixo, versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes, porque os cananeus insistiram em habitar naquela terra. Versículo 28, porém não os expulsou completamente. 29, não expulsou, mas o que acontece? Eles começam a habitar no meio dos cananeus, e na verdade a coisa começa a piorar. Começou bem, mas daqui a pouco eles não estão conseguindo mais ter vitória, não estão conseguindo mais expulsar os inimigos. Por quê? O povo começa a fazer concessões diante das circunstâncias. Se você notar nos versículos 19 e também no versículo 22, Deus ainda estava com o povo, olha lá. O Senhor estava com Judá. Olha o final do 22. E o Senhor estava com eles, os homens da casa de José, as tribos de Efraim e Manassés. Deus ainda estava com o seu povo, mas algo está dando errado. Eles não conseguem mais vencer todos os povos. Não estão destruindo mais todos. Por quê? O versículo 19 dá uma dica. O Senhor estava com Judá. E assim Judá ocupou a região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes dos vales. Por quê? Porque eles tinham carros de guerra feitos de ferro. O problema, a circunstância aqui, é que os cananeus contra quem eles estavam batalhando, especialmente aqueles que moravam nos vales, eles tinham poderio militar, tecnologia militar avançada. E o povo de Israel não tinha nada que se parecesse a esses tanques de guerra de antigamente. E não conseguiam lutar contra isso. Mas aí surge uma pergunta. Se o Senhor estava com eles e eles não conseguiram derrotá-los por causa dos carros de ferro, qual é o problema? Deus não é forte o suficiente contra carros de ferro? É esse o problema? Deus não conseguiu derrotá-los? Não, é claro que não. Mas o texto mesmo vai nos dar uma dica aqui. A superioridade militar dos inimigos não era desculpa. Quer ver por quê? Olha os versículos de novo 19 a 21. No 19 nós vemos Judá não consegue expulsar os cananeus. E no 21 nós vemos que os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Parênteses, se você voltar no versículo 8, Jerusalém já tinha sido derrotado e queimado. E mesmo assim, numa cidade queimada, parece que não foi ocupada, os jebuseus voltaram, eles escaparam, talvez se esconderam nas montanhas, e aí depois que Judá foi embora, depois de queimar Jerusalém, eles voltaram e reocuparam. E mesmo assim, a cidade enfraquecida, e os filhos de Benjamim não conseguiram ocupar a cidade e conquistar a cidade. Então o que é? O problema é que Deus está com eles, mas não adianta? Não. Olha o versículo 20, no meio desses dois versículos, que mostram um contraste com esses dois. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi entregue a Calebe, que expulsou dali os 3 filhos de Anak. Esse versículo não está aqui por acaso. Ele não está simplesmente solto falando de uma outra vitória. Esta vitória de Calebe é muito importante e significativa. Calebe era um dos 2 que tinham vivido desde o Egito até a entrada na Terra Prometida. Ele e Josué. Os únicos 2 de toda aquela geração que confiaram em Deus, que Deus iria entregar a terra. Calebe já tinha 85 anos. Mas ele fala em Josué, que ele ainda tinha força de 45. Né? E a terra que foi dada para ele, era uma das cidades, Hebrom, a região mais complicadas que tinha. Era justamente a região que os 12 espias, lá em Números, falaram, não dá para a gente derrotar a Terra Prometida, por quê? Porque lá tem gigantes, tem exército, tem super-homens ali, nós somos como gafanhotos diante deles, não vai dar certo, nós estamos com medo, vamos para outra Terra Prometida. Calebe e Josué falaram, não, Deus vai estar conosco. Quando chegaram lá, essa terra, de onde de fato tinha os gigantes, foi dado para Calebe. E ele falou,
pode deixar comigo. Deus está conosco. E ele foi lá e com 85 anos expulsou esses 3 filhos de Anak, que eram esses gigantes lendários que aterrorizavam o povo de Israel naquela época. Sem problema nenhum. A questão não são as circunstâncias. A questão não é o poderio militar dos exércitos. A questão não são os carros de ferro. Para piorar, na verdade, se você voltar depois lá em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, você vai ver que Deus já tinha previsto. Gente, eu sei que vocês estão indo para uma terra que tem tecnologia militar melhor, que tem exércitos melhores, eu sei disso tudo, essa não é a questão. Eu estou com vocês, não tenham medo. O problema não é que Deus enfraqueceu, mas que o povo deixou de confiar nele e por isso deixou de obedecer o que ele mandou para expulsar esse povo. O problema é que cada tribo começou a abrir mão. Começaram a se contentar em conviver com os cananeus. Se contentaram em deixar alguns sobreviventes. Por que matar? É muito radical. Vamos fazê-los nossos escravos. E você for ver, quando eles ficavam fortes, submetiam eles a trabalhos forçados, vez após vez após vez. Foram se acomodando e assim o inimigo foi avançando. Você consegue ver aqui um progresso no texto. Primeiro, eles deixam alguns sobreviventes e vivem entre eles. Submete a trabalhos forçados. Mas quando você chega aos versículos 29 a 33, eles estão vivendo juntos, não expulsando, mas aí piora. Versículos 34 a 36, você vê o contrário. Não é eles que estão empurrando para fora os habitantes, simplesmente convivendo. 34, os amorreus confinaram os descendentes de Dan à região montanhosa, não permitindo que descessem ao vale. Porque os amorreus também estavam decididos a habitar. E aí tem uma lista de lugares e toda a fronteira dessa nação que continua ali, em meio ao povo de Israel. Eles foram avançando e confinando Israel para as montanhas, cada vez mais. E só conseguiam dominá-los depois de passar do tempo e conseguia fortalecer um pouquinho. Diante das circunstâncias, o povo foi fazendo concessões ao inimigo. Esse inimigo idólatra, imoral. Queridos, a sucuri não invadiu o quarto. Ela já estava lá. Ela foi levada para lá há muito tempo, quando era pequena e inofensiva, como bicho de estimação. Ela estava na cama já, porque ficou acostumada a dormir abraçado com a criança. O problema é que ela cresceu. Ela cresceu. Irmãos, em nossas vidas, nós não somos chamados mais como igreja, como povo do Novo Testamento, a eliminar os inimigos de Deus. Isso não existe mais. Mas somos chamados, sim, a eliminar o pecado do nosso meio. A viver a santidade de Deus por causa do Evangelho de Cristo Jesus, o sangue dele que nos lavou e a sua vida que nos dá vida nova, em que nós não somos mais escravos do pecado. Mas qual é o problema? O problema é que eu e você muitas vezes temos a mesma atitude. Ah, não, está tudo bem. Eu sei controlar esta situação. A gente consegue dar um jeitinho, né? Sabe, é difícil. E a gente começa a baixar a guarda, abrir brechas como igreja, dar espaço para maus hábitos, vícios, alguma situação. Mas sabe, enterra ali, não fala nada, não vamos lidar com isso. Há brechas em nossas vidas pessoais. Um problema que surge entre você e o seu cônjuge. Estão brigados, separados talvez até dentro de casa. Mas sabe, eu já cansei de lidar com isso. Não vou tratar isso de fato, esse mal aqui. Talvez um problema de amargura, de uma situação não resolvida. Você está chateado com alguma coisa da própria igreja ou com alguém da igreja. E aquilo começa a remoer, mas não, eu não vou falar nada, eu vou ficar na minha em paz. Mas não está em paz. Você está convivendo com o pecado.
E aquilo não tratado começa a crescer, e você está levando isso para o seu quarto, você está levando isso para dormir junto com você, e aos poucos você não percebe que as dobras estão asfixiando o seu coração. Um relacionamento com alguém que se diz crente, mas está nem aí para a vida que demonstra o Evangelho. Talvez alguém que inclusive já foi disciplinado pela igreja. Não, mas sabe, isso foi coisa da igreja, de culto administrativo. Isso foi coisa dos pastores e da liderança espiritual. Aqui entre nós a gente é amigo. Eu estou tentando ajudar. E você convive com a influência do pecado. Coisas pequenas, em que a sociedade vai apertando. E nós vamos concedendo. Sabe, é difícil. O mundo mudou. São complicadas as coisas, você não sabe como é lá fora, a gente não pode ser assim tão radical, né? E aí acontece que o pastor Abimael descreveu muito bem, nós temos um cristianismo que já está conformado com derrota espiritual. Ah, sabe o que é? Sabe, eu sei, todo mundo tem suas lutas, a tentação é assim mesmo, eu tenho os meus, você tem os seus, né? Mas é assim, vamos lutando. Irmãos, isso não é graça. Claro, graça é reconhecer que nós, não é ficar assim agora com um superpoder espiritual, e eu sou perfeito, e você agora... Não, é reconhecer, nós temos lutas. Romanos 7 deixa isso muito claro. Nós temos dificuldades, lutas na vida cristã, e nós vamos lutar contra o pecado em nossas vidas até o dia que Cristo voltar. Até temos corpos glorificados. Mas às vezes nós lidamos com o pecado meio que passando a mão, sabe? Não, é difícil, né? É uma luta, tal. Ao invés de reconhecer que a verdadeira graça é sim reconhecer a presença do pecado. Mas então recorrer à verdade do Evangelho, de que Cristo morreu pelo pecado e ressuscitou nos dando uma nova vida, para que todo pecado seja morto em nossas vidas. Considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Romanos 6:11 em diante fala disso. Nós não somos mais escravos, então precisamos morrer para o pecado. Cristo nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1:3 deixa isso muito claro. Ele nos deu a vida de Cristo. Ele nos deu o seu sangue. Ele nos deu o Espírito Santo que nos incomoda e mostra e nos guia. Ele nos deu a sua palavra. Nós temos muito mais do que o povo de Israel tinha nessa época dos juízes. Só que a gente se acomoda e traz o pecado para a nossa cama, para o nosso quarto. Começa a ser um bicho de estimação. Só que ele cresce. Ele cresce. Pequenas concessões ao pecado resultam em juízo e lamentação. E é isso que o texto termina dizendo, os versículos 1-5 do capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. Peraí, o que é isso? Esses dois lugares são significativos. Gilgal, se você voltar para Josué capítulo 4, era o lugar onde, quando eles entraram na terra prometida, atravessando o Jordão, se você lembra a história, Deus fez secar o rio Jordão, eles atravessaram em terra seca, e aí eles pegaram 12 pedras do fundo do leito do rio, e fizeram um monumento ali em Gilgal, e o propósito desse monumento era para que as próximas gerações lembrassem. Quando estavam viajando, os filhinhos perguntassem para o papai: papai, o que é lá aquela monte de pedras ali? E o papai parasse e explicasse: olha, aqui foi onde os nossos antepassados atravessaram o Rio Jordão por um milagre de Deus, e nos lembra da promessa de Deus, de derrotar os inimigos, para nos estabelecer aqui como uma nação santa que segue a Deus. Deus é fiel às suas promessas, Ele é capaz contra os nossos inimigos, e lembrar disso. Só que o povo não lembrou disso. E não obedeceu aquilo que Deus pediu. Então o anjo saiu de Gilgal, o lugar de lembrança, para Boquim, que o texto deixa claro, significa lamento. De lembrança para lamento.
E lá ele lembra a promessa: eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento. E vos disse: nunca desfarei minha aliança com vocês, e vós não fareis aliança com os habitantes dessa terra. Pelo contrário, derrubareis os seus altares. Mas não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? E qual que é o julgamento? Por isso eu disse: não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. E depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Eles choraram, porque o juízo de Deus é: já que vocês insistem em conviver com esses que vão influenciar vocês para o mal, para o pecado, então o juízo é que vocês vão conviver com eles sim. Eles vão continuar no meio de vocês e vão ser uma armadilha para vocês. Resultado: juízo e lamento, derrota. Irmãos, nós precisamos aprender algo com isso. Quando Deus nos mostra algo em nossa vida, por menor que seja, que precisamos lidar com todo o poder do sangue de Jesus que nos capacita para dizer não ao pecado. Mas quando resistimos, quando deixamos brechas para o pecado, quando nos tornamos confortáveis com isso, se torna parte do nosso estilo de vida, influências que vão nos puxando para longe de Deus, falta de tempo, é a correria da vida, que eu não busco mais a Deus, situações que não são resolvidas, coisas que, relacionamentos, e trocas de textos e fotos no meu celular, com alguns grupos secretos, à noite, quando toda a família está dormindo, coisinhas que vão se espalhando na minha vida. Quando nós insistimos naquilo, o pecado pode se tornar uma armadilha permanente. Quando nós decidimos não usar de todos os recursos que Cristo nos dá pelo Evangelho, quando nós decidimos: é difícil demais, não, eu sei o que Jesus fez por mim, mas sabe, é complicado, é muito difícil. Quando eu decido que o sangue de Jesus não é suficiente para combater o pecado na minha vida, irmãos, não resta mais nada para combater o pecado. Não tem mais nada mais forte do que isso. Não tem mais nada que vai derrotar esse pecado. E ela vai permanecer. E ela vai crescer. E ela vai resultar em destruição e lamento. Nós temos vidas aqui na igreja que têm passado por isso. E têm lamentado. Porque o pecado tomou conta e destruiu. Isso não significa que não há esperança. Nós vemos em Juízes, há esperança. Deus liberta o seu povo ainda. E há esperança, você ainda pode se arrepender. Não com essas lágrimas desse povo aqui. Esses lágrimas aqui, a gente continua lendo, não significou nada. Era tristeza de remorso. O que nós precisamos, conforme 2 Coríntios, nós precisamos das lágrimas que conduzem ao arrependimento. E o reconhecimento que em Cristo temos o perdão dos pecados. E podemos combater o pecado em nossas vidas. O sangue de Jesus ainda está disponível para você hoje, para acabar com o pecado que cresce na sua vida. Não durma com a sucuri. Não estou falando da sua esposa, tá? Não durma com a sucuri. Isso é tão óbvio. Mas por que não é mais óbvio então? Então, por que não é óbvio? Algo que Deus mostrou que é mais perigoso e mais destrutivo do que uma cobra. Israel levou a sucuri para casa. Israel alimentou a sucuri. Israel dormiu com a sucuri. Não foi de imediato, foram pequenas concessões ao pecado.
Então, quem pode livrar aquela criança que está presa neste abraço mortal? Quem pode libertar Israel da sua espiral decrescente? Precisa ser alguém de fora. E em Juízes nós vamos ver muitos líderes sendo levantados, mas por mais que eles conseguem tirar uma dobra da cobra, duas novas surgem, e eles próprios líderes e às vezes pseudo-heróis são presos nas agarras. Precisamos de alguém maior, alguém mais forte do que nós. Precisamos de um rei, aquele que irá primeiro, que terá vitória sobre o mal. Graças a Deus que para nós, Ele já veio. Travou a batalha final com a serpente e venceu. E é pelo poder da vida de Cristo que hoje nós podemos ser libertos do poder do pecado e das pequenas concessões e viver em santidade. Pai, nós clamamos pela nossa igreja. O abraço mortal da sociedade fora e o pecado dentro dos nossos próprios corações é uma ameaça constante para nos acomodarmos e fazermos concessões pequenas, mas que se tornam grandes e levam ao juízo e lamentação. Pai, que a tua igreja esteja abraçado a Cristo e o poder da sua cruz e ressurreição para dizer não ao pecado e viver uma vida de santidade. Oramos em nome de Jesus.